Bem-vindo, pessoal que está aqui acompanhando. Então, hoje a gente vai falar sobre por que é tão difícil falar sobre as nossas emoções, né? Nossas emoções. E eu quero trazer, então, para vocês um pouquinho sobre a questão do Tao, né? Lá do taoísmo, da China. O Tao é aquele símbolo, né? O símbolo que tem lá o Yin e o Yang, tá? Não sei se é bem comum esse símbolo, então acho que pode ser que vocês lembrem o que é. Se vocês não sabem, vocês colocam aqui nos comentários que a gente retoma, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Tao e sobre essa energia. Então, o Tao, esse círculo, ele representa Deus. Não tem começo e não tem fim, tá? Então, o círculo é isso que ele vai trazer. Então, ele é algo muito... O círculo não é o zero, tá, gente? O zero não tem a representação. É a representação do divino, onde não tem começo e não tem fim. Dentro desse Tao, nós temos o Yin e o Yang, que são duas energias, que são duas, né, vamos dizer assim, polaridades. Então, eu vou falar um pouquinho do Yang, depois a Mi, que conhece muito sobre medicina chinesa, que estudou bastante sobre isso, ela vai estar complementando, tá bom? Então, se tiver alguma coisa quando eu for falando aqui que você sabe mais, aí você vai complementando, tá bom? Então, dentro dessas energias do Yin e do Yang, nós temos o Yang, tá? Então, o Yang, ele vai trazer a força, vai trazer a competição, vai trazer a questão da energia do calor. Então, agora em janeiro, né, a gente está aqui nesse período no Brasil com uma energia Yang, né, que é quente, a energia do sol, essa energia também masculina, tá? Então, prestem bem atenção. Isso nós temos algumas características da energia do Yang. O Yin é uma energia que vai tratar das nossas emoções, também daquilo que é mais suave, daquilo, né, de vez o sol vai ser a lua. Então, são energias, trazendo a energia feminina das nossas emoções. Então, nós temos esse contexto do Yin e do Yang, e aí eu quero que vocês observem como que é a nossa sociedade, como que é a nossa sociedade onde nós vivemos e como é que nós somos. E aqui eu não estou falando de gênero, que é a questão de homem e mulher. Não, eu estou falando sobre a energia. Todos nós, independente de ser homem ou mulher, temos o Yin e o Yang, certo? Então, a nossa sociedade, nós somos incentivados desde pequeno, muito dentro dessa energia Yang. Você tem que estar, você tem que ter a competição, você tem que ir fazer esforço, né? A gente é incentivado desde em casa, desde na escola, com essa energia. Aqui eu não estou falando que isso seja ruim, tá? Mas só dizendo que esse lado Yang é um lado que a nossa sociedade preza muito. Então isso gera, e aí daí eu sempre faço uma autoanálise minha, que eu sempre tive essa energia Yang muito aflorada. Então, assim, muito de ir, fazer, vamos lá, nananá, e como é que é, e então é uma polaridade muito acentuada, mas para a gente ser completo, vamos dizer, não que seja completo, mas que a gente tenha harmonia, porque completos nós somos, né? Para que a gente tenha harmonia, eu preciso seguir os dois fluxos na vida, tanto Yin quanto Yang. E aí, quando a gente vai falar de emoções, né? E aí a gente vai para o lado Yin, as pessoas na nossa sociedade, isso, gente, é no geral, falar sobre emoções é uma coisa no geral, né? Que tem dificuldade. As pessoas vão apontar isso como fraqueza, né? Vulnerabilidade. E aí eu pergunto, quem quer ser taxado de fraco ou de vulnerável? Porque é assim que a sociedade vê a polaridade Yin, que todo mundo tem. Então, a gente pega a nossa polaridade, a nossa energia Yin, coloca ela debaixo de um tapete, e aí coloca as nossas emoções debaixo desse tapete, e segue a vida com a energia Yang. Só que a gente fica capenga, né? Por quê? Deixa eu trazer uma outra reflexão que vai ser muito simples para vocês entenderem. A natureza, ela tem, por exemplo, as estações do ano,
nós temos o inverno, o verão, o outono. Então, a natureza, ela flui dentro do yin e do yang, certo? Por que nós não podemos fluir dentro da energia do yin e do yang? Né? Então, assim, essa reflexão que eu trago. Não tem nenhuma energia que seja, como é que eu posso dizer, que ela é ruim ou boa. Não, elas são diferentes e para nossa unicidade, para o nosso equilíbrio, nós precisamos ter o fluxo das duas energias, do yin e do yang, tá certo? Então, por que é tão difícil falar das nossas emoções? Né? Depois a Mi vai complementar, vai falar mais sobre a questão, por que é tão difícil? Porque a gente tem essa visão, a visão de que o yang é o que precisa sobrepor na nossa sociedade, e aí, lembrando que não é só homem e não é só mulher, né? É para todos. Todos nós precisamos ter essa harmonia entre os fluxos. Então, claro, tem um momento que eu preciso ter essa energia yang de fazer acontecer, concretizar, movimentar, tomar decisões, tomar a frente. Só que tem momentos que eu preciso ir para o fluxo do yin. E aí, então, eu preciso saber como, né? Porque aquele símbolo do tal, ele não é estático, ele é um símbolo que ele flui, né? Ele não é uma parada de visão, polaridade, não. É algo que ele está sempre fluindo, sempre em movimento. É isso que nós precisamos olhar. Então, para que a gente possa dar vazão para esses nossos sentimentos, sejam eles, né, quais forem, que daí a Mi vai falar um pouquinho mais sobre isso, nós precisamos, então, olhar para esse nosso lado yin, tá? E daí eu sempre vou usar, me colocar como, porque a gente tem muito isso, né, Mi? Quando a gente vem falar para vocês, a gente já fez a nossa reflexão, assim, tipo, mas não foi agora, a gente está alguns anos caminhando dentro dessas reflexões. Então, ela não é uma coisa que a gente traz aqui para vocês, gente, só como uma teoria. A gente traz realmente como algo que a gente vivencia, que a gente pratica, que a gente se observa, que a gente se analisa, para que a gente também esteja sempre melhorando. Então, quando eu observei que o meu yin era algo muito dominante, o meu yang, eu fui buscar essa energia mais feminina, né? Então, ainda a gente está em processo, porque não é uma coisa assim que você desde criança tem um incentivo, a sociedade, a vida, e para você ganhar a vida, você tem que precisar sempre estar na polaridade yang, para você desconstruir isso na sua mente e se permitir ser vulnerável, permitir falar sobre as suas emoções, vivenciá-la, falar sobre elas, é um processo na mente, no teu corpo, no teu coração, em todo um processo que você precisa estar trabalhando, tá? Então, um pouquinho eu queria trazer sobre isso, respondendo então por que é tão difícil falar sobre as nossas emoções. A Mi vai agora complementar com a parte que ela sabe muito sobre a questão da medicina chinesa, né? A Mi é formada em acupuntura, estudou bastante sobre essa questão dos elementos e vai estar trazendo também a visão dela sobre isso, tá? Então vamos lá. O que eu gostaria de trazer para vocês, né? Quando a gente começou a perceber o que a gente poderia trazer para as pessoas com relação às emoções, eu gostaria de trazer uma outra reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, que é a questão do quê? De você naturalizar as suas emoções também. Porque todas as emoções, o que acontece? Elas fazem parte também dos 5 movimentos. Então, a gente trouxe realmente a medicina tradicional chinesa para explicar por que é tão difícil a gente falar sobre elas. Então, o que acontece, né? Os chineses, para eles estudarem tudo isso e para eles verificarem como que eles iam conseguir fazer a harmonização daquela pessoa, daquele processo, né? Eles colocaram as emoções em 5 movimentos. Eu gosto muito dessa palavra, pessoal. Nos livros, a gente também vê como 5... como é que é? 5 sentidos e tal. Eu gosto muito dessa palavra dos 5 movimentos, porque tudo se movimenta. Então, trazer que assim, ó... por exemplo, tá? O elemento madeira, né? O elemento madeira, ele é regido pelo fígado, pela vesícula biliar, né? E ele tem a ver com o aspecto de raiva.
Então, os chineses, eles falam que é normal, é natural você ter raiva. A raiva, muitas vezes, te impulsiona para você tomar uma certa atitude. Por quê? Porque a maior dificuldade que tem a ver com esse movimento é a dificuldade de mudança. Então, quando você consegue lidar com a raiva e você coloca ela para fora, você impulsiona, você faz a coisa acontecer, né? Então, depois nós temos um outro movimento, que seria o fogo. O fogo é pela fala, né? É aquela emoção que tem a ver com a alegria, com a euforia. Através do quê? Como que a gente expõe isso? Falando, gritando para todo mundo. Ai, gente, eu tô feliz, né? Então, é muito interessante essa visão, porque daí a gente começa a perceber que então, Michele, você está querendo me dizer que é normal, às vezes, a gente ficar muito eufórico, muito feliz e às vezes ter raiva? Sim, é normal. Claro que sempre a gente vai ter que ir buscando o quê? O equilíbrio de tudo isso. Porque essas emoções, elas também vão desequilibrar o nosso... Quando elas estão muito exacerbadas, né? A pessoa, toda eufórica, felicidade, 24 horas. Não existe também, né, pessoal? Então, a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. Por isso, desses 5 movimentos, né? Tem um outro movimento também, né? Um outro elemento, né? São 5 elementos, que é o elemento terra. O elemento terra, ele tem a ver o quê? Com as nossas preocupações. Porque para os chineses, o que eles acreditam? Não existe essa coisa de você ficar ansioso, preocupado. Para eles existe a reflexão. Então, você tem um determinado problema, eu consigo resolver? Você vai tentar se questionar. Não consigo. Tá difícil, não consigo sozinho. Você vai refletir sobre aquilo. Se você percebe que fica um pouco além da tua capacidade de conseguir resolver, você refletiu e deu. Mas a gente não. Nós, né que não somos ocidentais, nós que somos ocidentais, não somos orientais, a gente tem a mania do quê? De ficar na preocupação, né? Aquele pensamento repetitivo, naquela preocupação, naquela coisa de martelando. Então, esse movimento é um movimento terra. Olha só que interessante, pessoal. Então, depois nós temos o quê? Nós temos um outro movimento, um outro elemento, né? Que é o elemento metal. O elemento metal, ele tem a ver com o quê? Com o nosso pulmão, com o intestino grosso. E ele traz muito aspecto da tristeza, da melancolia, das mágoas que a gente tem, né? Então, mais uma vez, então é normal a gente também ficar triste de vez em quando, né? É normal a gente estar passando por algum processo pelo qual você não está feliz o tempo todo e tá tudo certo. E o último elemento, só para fechar aqui, eu já vou trazer uma transformação nisso tudo para vocês, que é isso que o Tao faz, né? A medicina tradicional chinesa sempre traz isso, esse movimento de transformação que a gente faz. Nós temos a água. A água, ela é regida pelo quê? Pela bexiga, pelos rins, e traz muito a emoção, o sentimento de medo. O medo, gente, é uma reação normal. Todos nós temos que ter medo. Por quê? Se você tem medo, o teu sistema nervoso, ele trabalha para que você tenha luta e sobrevivência. Então, se a gente não tivesse medo, vamos supor que você estivesse no meio da selva, e você não tivesse medo, e você se depara com uma onça, como é que ia ser? Né? Então, o medo, ele existe também para que a gente consiga lidar com isso de uma forma que, claro, sempre seguro. Se eu me sinto seguro, eu consigo lidar com isso. E essa é uma dica que eu passo para vocês também. Então, se você tem muito medo e tal, tente sempre se agarrar naquilo que te traz segurança. Eu vou mudar de emprego. Eu sempre fico com medo. O que te traz segurança? O que vai te trazer segurança nesse novo emprego? O salário? Se apega no salário, né? Eu vou mudar de apartamento, não consigo mudar, é sempre aquela bagunça. Pô, mas é um apartamento melhor, um apartamento que pega mais sol, é mais perto do meu trabalho, enfim. Se apegue à segurança, porque daí o medo ele vai reduzindo. Então, vamos voltar lá no meio da floresta de novo. Se você vê a onça pintada, de repente você vê uma árvore, vou subir em cima da árvore, tá tudo certo, onde você se sinta seguro. Então, é interessante trazer esses aspectos das emoções. As pessoas realmente têm dificuldade
de falar, a gente percebe, né, Mislene, no consultório isso. Você vai perguntar para a pessoa, fala das suas emoções. A pessoa até, oi? Emoção? Não, eu só... E Eu vim aqui só porque eu tô com uma dor. Não, eu só quero que tu resolva a minha dor, né? Não quero falar sobre isso. E de repente você começa a conversar, você começa a acolher aquela emoção, a gente começa a ser terapeuta e a gente é in nesse momento, né? Que o in tem um aspecto do quê? A Mislene estava falando, que é o aspecto acolhedor. Então a gente traz aquele aspecto de mãe, né? O aspecto da mãe é o in, o aspecto yang é o pai, né? E daí você acolhe tudo aquilo. Por isso que é tão legal fazer terapia, pessoal. Porque a gente é acolhido, e é acolhido sem julgamento, que é o aspecto yin. Então, trazendo só um pouquinho dos 5 movimentos para vocês, e trazendo essa questão que é natural, que é normal até a gente oscilar, né? E a gente sempre buscando equilíbrio, harmonia. Então, se alguma emoção minha está muito exacerbada, vamos trabalhar isso. Vamos buscar algo que eu possa buscar o equilíbrio. Pode complementar, Miss. então, assim, pessoal, a Mi trouxe, o Fred colocou que está travando. Parou de travar agora, Fred, se você puder colocar um joinha ali pra gente. Assim, a Mi trouxe a questão dos 5 movimentos, né? Então, pensa, são movimentos que trazem as nossas emoções. Se a gente não consegue lidar com elas e dar o fluxo para elas, a gente represa os movimentos, né? A gente fecha esses movimentos. Então, isso daí não é saudável porque o corpo vai começar a falar e aí a gente vai começar a somatizar, que foi a live anterior, né? A gente vai colocando uma live depois a outra explicando. Então, a gente tem que cuidar. Se são 5 movimentos, eu preciso dar vazão, né? Claro que sempre de uma forma educada, melhor possível, mas é interessante você verbalizar como a Mi colocou, se eu estou com raiva, porque assim, às vezes, eu vejo assim, Mi, eu acho que é uma coisa que as mulheres têm mais sobre isso, tá? Não é uma coisa tão legal. Mas assim, tem lá um companheiro, acontece alguma coisa, a pessoa não gostou, fecha a cara, e daí a pessoa pergunta, aconteceu alguma coisa? E você fica lá, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Nada. Querendo que a pessoa adivinhe o que tá acontecendo. Não aconteceu nada. Tá tudo bem. E daí assim, você se fecha a cara, né? Não sei, tô dando um exemplo, porque eu já fiz isso e não me orgulho de ser assim. Eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, claro, pensar um pouco antes, mas verbalizar o que você está sentindo. Você vai se sentir muito melhor se você fizer isso. Porque a gente tem essa a questão de represar, né? E se são movimentos, o outro não vai saber o que você está pensando se você não falar, gente. É óbvio, as pessoas não têm uma bola de cristal para dizer o que está acontecendo com você. Então, você precisa, na medida do possível, dizer, comunicar como você está se sentindo. Se a gente comunicasse mais como a gente está se sentindo, a gente ia resolver muitas coisas na nossa vida, tá certo? É verdade. Então, outras coisas ali, como a Mi trouxe, sentir raiva, que é importante. Com raiva, não quer dizer que você tem raiva daquela pessoa o tempo todo, daquela situação o tempo todo, mas naquele momento você está com raiva. Estou triste. Nós temos uma cultura do não chorar, que é péssimo para a sociedade isso, é péssimo para nós. Né? Desde criança a gente cai, não chora. Chora, tá doendo, pode chorar, né? O bebezinho está chorando, taca aquele bico no bebê, porque daí eu não preciso lidar com o choro do bebê, que é a única forma dele se comunicar, e eu taco-lhe um bico, e eu resolvo a minha situação, porque eu não estou escutando choro nenhum. Então, assim, a gente tem que normalizar o choro. Se as pessoas estão com vontade de chorar, tá triste, chore, e deixa a pessoa chorar, dá vazão a esse movimento de tristeza. Vai ter algum momento que ela não vai mais querer. Então, a gente não deve dizer assim, para de chorar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com isso, aquilo. A pessoa precisa dar vazão a esse movimento de todos os sentimentos. Ela precisa se expressar. Nós precisamos ser livres para se expressar. Então, vamos tentar colocar um movimento de naturalidade dos nossos sentimentos, porque o único sentimento hoje que está
né, a alegria, a felicidade, essa sensação. Mas, gente, a gente não é só isso, como a Mi falou. A gente não é euforia e alegria o tempo todo. A gente pode estar em paz e saber lidar com esses sentimentos, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, aqui a gente respondeu por que é difícil, né, falar das nossas emoções, e também a gente precisa também, às vezes, reconhecer o que a gente está sentindo, porque às vezes a gente está tão assim que a gente não sabe nem o que é, se é insegurança, se é medo, se é raiva, sabe assim, categorizar o que a gente sente? É legal a gente dar nome aos bois, porque quando a gente está, não, eu sinto, agora eu sei o que eu estou sentindo. É melhor, a gente se autoconhece, a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Então, assim, conhecer, né, a si próprio, dar vazão a isso, é muito saudável, é muito legal. Todo mundo deve fazer, pode fazer. Se vocês têm auxílio de um terapeuta, melhor, porque ele pode te dando também caminhos para que você possa fazer isso, certo? Às vezes é difícil você se reconhecer e fazer isso sozinho. Então, terapias, palestras, livros, tudo aquilo que vai te ajudando a fazer essa autorreflexão é muito importante, tá?